Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como você montar o seu planejamento em 7 passos. Bom, o planejamento, na verdade, é para ser uma coisa fácil, mas muitas vezes a gente acaba se enroscando. Aí eu estou dizendo por mim. Muitas vezes o que acontece antes de começar o planejamento às vezes a gente na verdade tem o que? Medo, ansiedade, procrastina, insegurança. Então eu vou falar um pouquinho a respeito sobre isso, dessas 4 coisinhas, para depois você olhar para isso e com o passar do tempo ver aquilo que te impede. Porque na verdade eu estou falando de muitas das vezes que literalmente eu me bloqueei, eu me auto-sabotei por essas pequenas coisinhas lá. Vamos lá. O medo, na verdade, ele traz uma série de questionamentos. O medo, na maioria das vezes, ele é algo que ele não existe. Ele, muitas vezes, está dentro das nossas cabeças e, novamente, eu estou dizendo aqui, eu falo por mim. Muitas vezes o medo são coisas que a gente imagina e, como eu te falei, algumas perguntas. Veja, e se der errado? E se o que eu fizer, se esse planejamento que eu fizer der errado? Bom, o planejamento ele foi feito, pode ser que dê certo, como pode ser que dê errado, mas a grande probabilidade dele dar certo, ela é maior do que a probabilidade de dar errado, uma vez que você planejou. Uma outra pergunta que muitas vezes a gente faz para si mesmo é o quê? O que será que as pessoas vão falar? Será que eu vou conseguir realizar tudo que está aqui? E se as coisas no meio do caminho mudarem? O que eu posso te dizer é que todas essas questões eu já me fiz. E aí o que eu posso afirmar para você que dá certo e que funciona é execute o planejamento. Abraça o teu medo e vai para cima literalmente. Uma outra questão muito comum é o quê? O medo, na verdade, ele faz você procrastinar. A procrastinação você acaba enrolando e acaba não fazendo praticamente nada. Então, outra coisa é para você olhar para isso e quando você vê que você está literalmente perdendo muito tempo, aquilo que eu vou chamar de enrolar, veja, olha, observa e tome uma atitude com você mesmo, se olhe no espelho e se diga. E diga para você mesmo, eu consigo fazer. Vai lá, faz. Não é tão fácil você olhar para isso, mas vale a pena você analisar e procurar mudar esse hábito aí. Uma outra questão é o quê? A insegurança. Quando a gente tem insegurança, quando a gente está inseguro, muitas vezes é porque a gente não domina aquele assunto ou a gente não conhece a solução, o método de resolver aquele problema. Então aí eu também te digo, em frente, vai para cima, literalmente, que você consegue. Eu consegui, você também consegue. Muitos dos meus planejamentos, eles também aconteceram nas mesmas dificuldades que talvez você tenha hoje também. E a questão da ansiedade, ela te bloqueia, porque ela, na verdade, é uma coisa que você quer saber o resultado, só que esse resultado você só vai conseguir saber se você fizer. Esse é o ponto. Então, se você está querendo saber o resultado antes de começar o planejamento, eu te sugiro, comece o planejamento antes e depois você naturalmente você vai ver o resultado aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, vamos lá. Essas dicas que eu te dei é aquilo que te bloqueiam. Tá? Pode bloquear você aí, etc e tal. Vamos para a prática. Como é que você vai fazer o planejamento em 7 passos? Os passos são simples. Primeiro, seja realista. Segundo, defina as suas metas. Terceiro, defina as prioridades. Quarto, defina os prazos. Quinto, tenha a visão clara do todo, do seu planejamento como um todo. Sexto, faça uma avaliação. E sétimo, reveja o seu planejamento. Vamos lá, passo a passo, item por item. Seja realista. O que significa isso? Significa que não adianta nada você colocar uma série de coisas e naturalmente você sabe que você não vai conseguir realizar. Esse naturalmente é um pouco complexo também, porque na grande maioria das vezes a gente coloca uma série de coisas e que inconscientemente a gente não sabe se vai realizar, tá certo?
Na verdade, mas bem lá no fundo, no fundo mesmo, a gente sabe que a gente não vai realizar. Então aí tem uma pequena ponta de autossabotagem. E de novo, estou falando das vezes que eu fiz isso, ok? Veja, o teu dia ele tem 8 horas, por exemplo. Pode ter 8, 9, 10, às vezes você pode trabalhar muito mais do que isso. Porém, o que ocorre é, no nosso dia a dia, vamos pegar 8 horas, na verdade a gente trabalha 6, 5 horas. Uma parte disso daí, uma parte desse tempo das 8 horas, por exemplo, a gente perde. Perde fazendo uma série de outras coisas. Às vezes procrastinando, às vezes fazendo coisas que não são literalmente aquilo que a gente deveria executar. Enfim, e na verdade a gente acaba trabalhando 6 horas. Você vai ver e-mail, manda mensagem, WhatsApp, recebe mensagem, recebe uma ligação, tem que resolver um problema aqui e ali, etc e tal. Então, é natural que isso aconteça no nosso dia a dia, tá certo? Então aí você vai se planejar, você vai pensar 8 horas e ao mesmo tempo você vai trabalhar quanto? 6 horas aí, por exemplo, ok? Para você melhorar o índice de rendimento, aí você tem que trabalhar literalmente focado, ver o que você pode mudar, etc e tal, na sua rotina, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui é que a gente vai colocar foco nos 7 passos. Primeiro passo é o quê? Seja realista. Segundo passo é defina as suas metas. Quando você define literalmente o que você vai querer fazer na semana, no mês, no trimestre, no semestre e no ano, você tem naturalmente claro aquilo que você vai precisar fazer, ok? Isso vai lhe permitir uma outra coisa que a gente vai falar mais na frente, que é a visão do todo. Mas defina suas metas, que você vai precisar fazer o quê? Naquela semana. Então você vai ter o planejamento macro, o teu planejamento do ano, e aí você vai destrinchar ele para você saber as atividades, as tarefas que você vai precisar realizar no semestre, no mês, no trimestre, no mês e no teu dia a dia, na semana também, ok? Defina quais são as metas, qual é a meta do mês, qual é a meta da semana e por aí vai. Terceiro, defina as prioridades. Quais são as coisas que você realmente precisa fazer? Aquilo que é prioritário, que se você deixar de fazer, você não vai atingir o seu planejamento, por exemplo. Ponha foco naquilo que é prioritário. Evite colocar foco em coisas que não vão, atividades que não vão te agregar valor. Ponha foco literalmente naquilo que você precisa fazer e, na verdade, aquilo que vai te dar uma rentabilidade. Lembre-se sempre, o tempo é dinheiro, ok? Quarto, defina os prazos. Qual é o prazo? Ou melhor, o que você precisa realizar literalmente dentro da semana? Quanto tempo você vai demorar para realizar determinada tarefa? Então aqui tem uma sacada. Muitas vezes o que a gente faz? A gente subestima o tempo que a gente vai levar na tarefa. Ao subestimar, o que acontece? Você vai precisar de mais tempo do que aquilo que você subestimou. Você colocou de tempo, na verdade você subestimou. É ruim, porque isso pode te atrasar algumas outras tarefas. Então, aí muitas vezes a gente faz o quê? A gente superestima a tarefa. A gente coloca um tempo muito maior do que aquilo que a gente vai levar para realizar. E também é ruim, esse é o ponto. Por quê? Você poderia realizar determinadas tarefas naquele período, que pode ser semana, mês, enfim, trimestre, semestre, ano, ou isso vai te levar ao quê? A não realizar algumas tarefas lá na frente. Bom, mas e aí? Acertar 100% o tempo, ele é complicado, ele é difícil. Mas você está aqui literalmente para isso. O que eu te digo é, volta no primeiro item. Seja realista. Procure ser o mais realista possível. Quinta dica é, tenha uma visão clara do teu planejamento como um todo. O que você vai precisar fazer naquele dia, naquela semana, o que você vai precisar fazer que realmente vai criar impacto para você no mês, o que vai te dar frutos no trimestre, o que vai te dar frutos no semestre, o que você vai precisar fazer no ano.
Uma sacada bem interessante é, se você tiver aí na sua casa, aliás, na sua casa faça, não é que se você tiver, na sua casa faça o que eu vou te falar agora, que é interessante. É uma técnica que eu uso nos meus treinamentos e também nas minhas mentorias e nos processos de coaching também. Que é o que? Eu coloco a pessoa, ela sentada lá na cadeira dela, peço para ela estar sentada na cadeira dela, ela olhar o horizonte sentado. Depois ela ficar em pé e depois ela subir na cadeira. Só faça isso se a sua cadeira estiver firme. Cadeira de roda, que tem rodinha, não faça isso, você pode se machucar. E aí você vai ver o horizonte de curto, médio e longo prazo. Esse é o lance, essa é a sacada aí. Enfim, aí tem mais coisas que a gente trabalha dentro das sessões de coaching, em mentoria também, que aí é só em loco que dá para a gente aprofundar muito mais. Então, é isso que eu digo para você. Tenha uma visão clara do todo. A sexta dica é, faça uma avaliação, ou seja, faça uma medição. Tudo que você planejar, meça. Tudo que você planejar, tenha uma medição daquilo que você está executando, daquilo que você está fazendo. Por quê? É extremamente importante você medir, porque através das medições você vai conseguir corrigir aquilo que eu chamo de corrigir a sua rota. Se você foi além, se você realizou coisas a mais do que aquilo que você tinha planejado, ótimo. Se você realizou abaixo, você tem que analisar, etc e tal. Se você realizou mais, naturalmente você vai precisar fazer o sétimo passo, que é o quê? Que é rever o seu planejamento. Nas duas situações, quando você mede, tanto se você fez mais se você fez menos, é importante você avaliar, tá claro? Por quê? Porque é através dessa avaliação que você vai corrigir a sua rota, revendo o seu planejamento. O planejamento, ele foi feito não para ser estático, pelo contrário, o planejamento ele tem que ser flexível, ele não tem que ser uma coisa rígida. Você, ao mesmo tempo, planeja e o que ocorre? Você corrige aquilo que eu chamo de rota. Para você fazer, uma sacada para você fazer o seu planejamento na empresa, eu sugiro que você faça o seu planejamento pessoal. Por quê? O seu planejamento pessoal, ele, na verdade, ele acaba sendo criado um hábito. E esse hábito você leva para dentro da empresa. O que é importante é, toda semana, é difícil você conseguir fazer um planejamento que você consiga detalhar, semanalmente, por exemplo. Mas é possível, não significa que seja impossível. É possível sim, dá para fazer, dá mais trabalho, mas é um pouco mais difícil, mas tudo bem. Isso é possível fazer. Com essa visão que você tem do todo, isso te dá um horizonte muito maior da onde você quer chegar, e se você não está conseguindo literalmente alcançar aquelas metas que você estabeleceu, você pode corrigir a rota que você praticamente definiu lá no início do seu planejamento. Tá claro? Essas são as 7 dicas que eu digo para você executar o seu planejamento. Bom, e o que eu vou te pedir é, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão também, escreva aqui embaixo. Todas as suas sugestões são extremamente importantes. É isso aí, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas também. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.